hello students! Olá alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre Save Energy. O que seria isso? Economize energia. Observem aí essas imagens e reflitam o que elas têm em comum. Nós temos um notebook ou laptop, ok? Um ventilador, vários aparelhos telefônicos, né, celulares, uma geladeira e um fogão. Agora, fazer a seguinte pergunta para vocês. Com que frequência você utiliza esses itens? Em língua inglesa, nós temos algumas palavras que nós utilizamos para falar da frequência com que nós fazemos determinadas tarefas, ok? Nesse caso, você vai refletir sobre o uso desses aparelhos domésticos, ok? Nós tínhamos ali o laptop, celular, coisas que consumem muita energia, ok? Então, vamos ver agora quais são as palavras que nós utilizamos para falar dessa frequência. A primeira nós temos never, que simboliza ali 0%. Nós temos rarely, raramente, que corresponde a 5%. Nós temos seldom, que também significa raramente, ok? Corresponde a 15%. Temos occasionally, ocasionalmente, que corresponde a 30%. Sometimes, que significa às vezes, que corresponde a 50%. Often, que significa também às vezes e corresponde a 70%. Generally, geralmente, que corresponde a 80%. Usually, que também significa geralmente, corresponde a 90%. E always, 100%, que significa sempre. Apesar de algumas dessas palavras terem uma tradução diferente, algumas delas na língua portuguesa são equivalentes, ok? Significam a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar uma da outra é exatamente a palavra em inglês, ok? Porque em português nós vemos que é o mesmo, ok? Então, essas palavras aí simbolizam os advérbios de frequência, que são as palavras que nós vamos falar para demonstrar a frequência com que nós fazemos alguma coisa, ok? E então, vocês refletiram com que frequência vocês usam esses itens? Se é nunca, se é sempre, ok? Existem pessoas que passam o dia inteiro utilizando o telefone e ele requer uma fonte de energia para continuar funcionando, certo? Vocês são daquelas pessoas que passam o dia inteiro no telefone ou utilizando outros aparelhos como o tablet, a televisão, que vivem abrindo a porta da geladeira também. Existem esse tipo de pessoas, né? Vocês acabam aí vendo que esses materiais consomem muita energia, né? Mesmo que vocês não percebam. Let's continue, vamos continuar. How much energy do these items consume? Quanto de energia esses itens consumem? Have you ever thought about it? Vocês já pensaram sobre isso? Agora nós vamos ver o vocabulário de Household Items Vocabulary. Vamos agora ver o vocabulário de itens domésticos, que são exatamente esses aí que consomem ou precisam de energia para funcionar, ok? O primeiro nós temos calculator, que é a calculadora, ok? Ela vai também exigir a energia da pilha, ok? Algumas são recarregáveis, outras não, mas mesmo assim ela vai utilizar algum tipo de energia. Nós temos o cell phone, que é o telefone. Nós temos a television, que é a televisão. Temos fax machine, que é uma máquina um pouco antiga, mas mesmo assim também exigia energia, né? Que é uma máquina de fax. Nós temos o flash drive, que ele vai precisar ali de um computador que esteja conectado, ou então que tenha alguma carga, né, para poder funcionar.
Nós temos o air conditioner, que é o ar-condicionado. Temos o computer, que é o computador de mesa. Nós temos o laptop, que nós aqui no Brasil chamamos de notebook, ok? Nós temos a printer, que é a impressora. Temos o cooker, que é o fogão. Camera, que é a câmera, ela vai precisar de uma bateria para funcionar também, então, querendo ou não, também consome energia, ok? Nós temos a dishwasher, que seria a máquina de lavar, lavar pratos, ok? Temos a washing machine, que é a máquina de lavar roupas. Nós temos o oven, que é o forno. Nós temos a fridge, que é a geladeira. O iron, que é o ferro de passar. Vacuum cleaner, que é o aspirador de pó. Muitas casas têm também, né? Esse aspirador de pó ajuda muito. Nós temos o radio, que é o rádio. Temos fruit juicer, que seria uma máquina de fazer suco, ok? Nós temos o fan, que é o ventilador. Hair dryer, secador de cabelo. Nós temos o razor, que seria aí o barbeador, e nesse caso seria o elétrico, ok? Remote control, controle remoto. Temos também o tablet. E para finalizar, nós temos o microwave, que é o micro-ondas. Mixer, que é a batedeira. Toaster seria a torradeira, né? Aquela máquina de fazer torradas. E coffee machine, a máquina de café. Desses objetos aí que acabamos de ver, vocês têm alguns deles em casa? Quais deles aí consomem mais energia? Quais são os que vocês mais utilizam? Reflitam aí em casa, ok? E agora vamos para os nossos exercícios. Pegue agora o livro do Aprova Enem, ok? Número 1, do primeiro ano. E vocês vão abrir aí na página de língua inglesa, ok? As atividades estão sinalizadas pela cor azul na página. Vocês vão diretamente para a página 85, no livro 1, questões tipo Enem. Nós temos aí um texto, nós vamos começar essa questão por um texto, ok? E vocês vão começar a leitura comigo. Observem também essa imagem que tem aí na página número 85, ok? Vamos começar a leitura do texto. I pledge to save 10% electricity simply by changing to save energy light bulbs. Switching off the TV when I finish watching it, unplugging the radio, the microwave, the printer, and my cell phone charger. I pledge to shut down my computer at the end of the day. To switch the lights off when I leave the room, to take shorter showers instead of baths. I pledge to use electricity responsibly, not only for my safety and those around me, but the preservation of our world generations to come. I pledge to save 10% electricity because I'll save money and together with everyone else, I'll help save Durban, South Africa, and the world for generations to come. When it comes to electricity, only use what you need. Save 10%. It's that simple. Fizemos a leitura do texto e vocês podem observar que algumas palavras que nós vimos na aula de hoje estão presentes no texto, ok? Vocês podem circular aí no texto a lápis, ok? Vocês veem que nós falamos sobre energy, energia, electricity, eletricidade. Algumas das palavras que nós vimos no vocabulário também estão presentes no texto, ok? Como cell phone, que é telefone. Nós temos também vários outros elementos aí que consomem energia e estão relacionados ao texto, ok? Vamos agora ler o nosso enunciado.
No texto acima, que é o da página que vocês têm aí no livro de vocês, qual medida é mencionada para combater o desperdício de energia? Na letra A, no verão, tomar banho com o aquecedor do chuveiro desligado. Letra B, desligar a televisão quando esta não estiver sendo usada. Letra C, tirar o micro-ondas, o fogão, a impressora e o carregador de celular da tomada. Letra D, evitar o uso de torneiras elétricas. E letra E, usar a luz natural do sol para iluminar os ambientes. Nós acabamos de ler as questões, agora nós vamos analisar uma de cada vez para podermos ver qual seria a medida mencionada no texto, ok? Na letra A, no verão tomar banho com o aquecedor do chuveiro desligado. Seria isso? Não, vocês veem aí que no texto ele fala sobre apenas tomar banhos mais breves e não banhos tão longos. Então, você vê aí que não é exatamente o aquecedor do chuveiro que vai fazer essa diferença, ok? Pelo menos não no texto em que que o autor escreveu, ok? Na letra B, desligar a televisão quando esta não estiver sendo usada. Seria essa? Você vê aí que existe sim uma ligação no texto em relação à televisão, ok? Então, nós vamos ver as demais opções para ver se alguma delas se encaixa ou não, ok? Na letra C, nós temos tirar o micro-ondas, o fogão, a impressora e o carregador de celular da tomada. Seria essa a nossa resposta? Também não. Você vê aí que existem algumas desses acessórios que eles não vão funcionar tão corretamente se você tirar eles da tomada, né? Então, nesse caso, não seria aí a letra C a nossa resposta, ok? Na letra D, evitar o uso de torneiras elétricas. Também não. Você vê que ele não menciona no texto nenhum tipo de torneira elétrica, ok? Apenas fala ali do chuveiro, mas não fala de torneiras elétricas. Na letra E, nós temos usar a luz natural do sol para iluminar os ambientes. Também não. Por quê? É uma medida correta a ser feita, porém ele está querendo se referir a algo que ele foi mencionado no texto, ok? Então, a única alternativa que fala em relação a desperdício de energia e que as pessoas podem fazer para poder evitar seria desligar a televisão enquanto esta não estiver sendo usada. Inclusive, você aí em casa, caso não esteja utilizando a TV, para que você possa também economizar energia, então você deve desligar, até assim como qualquer outro aparelho que você não estiver utilizando, ok? Exatamente para reduzir esse desperdício de energia. Vamos agora para a próxima questão. Esse texto aí que você está vendo na tela vai servir para as questões 14 e 15, ok? Então, analisem bem, observem ali as cores dessa imagem, ok? Nós temos ali os valores e algumas setinhas que indicam o aumento e a baixa, né, de cada um desses tipos de aparelhos, ok? Nós temos também ali o primeiro falando sobre downloads, aquela primeira coluna ali que vocês estão vendo bem alta, ok? Nós temos ali downloads, que significa músicas baixadas, ok? Nós temos ali o streaming, que são aquelas músicas que você ouve online. Nós temos o CD, temos o vinil, temos a synchronization royalties, ok? Nós temos a sincronização, music, video and others. Algumas músicas através de vídeo e outras. Você vê aí que estamos falando sobre música principalmente, ok? Nessa questão. Então, observem aí os valores que aumentam e que acabam diminuindo também, tá? Vamos agora ler um pequeno texto
que está logo abaixo aí da imagem no livro de vocês, ok? For the first time, music streaming has been more profitable than CD sales in the United States, as shown in the graph, based on data published by the Recording Industry Association of America, RIAA. Total streaming revenues increased 28%, while CD sales continue to plunge to become American music industry's third largest source of income. The number of subscribers to music on-demand streaming services is not that large in the United States, with video streaming still exceeding music streaming services in terms of adoption. Nós temos aí nesse texto falando sobre o CD, falando sobre as músicas, também se refere aos Estados Unidos, se vocês verem aí durante o texto ele está falando, e é exatamente sobre esse gráfico que vocês viram antes da leitura do texto, ok? É como se esse texto fizesse uma leitura breve do que o gráfico nos diz. Agora vamos para a questão. Primeiramente, vamos ler o enunciado juntos, ok? O gráfico produzido com base nos dados publicados pela Associação da Indústria Fonográfica da América, RIAA, evidencia a queda da lucratividade das vendas de CDs nos Estados Unidos. Com base no gráfico e no texto, é possível afirmar que os CDs. Então, em relação aos CDs, o que é que o gráfico está nos dizendo junto ao texto? Letra A. Foram a mídia que sofreu a maior queda de receita da indústria norte-americana de música em termos de valor e de varejo. Seria essa a nossa resposta? Não, não é a nossa resposta aí, né? Vocês veem aí que existem outros tipos de indústria que caíram muito mais do que o CD, de acordo com o nosso gráfico. Na letra B, nós temos: tiveram uma receita menor que os downloads, que as músicas baixadas, né? Uma vez que se beneficiaram com o aumento na procura por toque para celulares. Seria essa a nossa resposta? Também não. Se vocês observarem o gráfico, não é isso que a questão está nos dizendo, certo? Na letra C, nós temos: não foram a única mídia afetada pelo surgimento dos serviços de streaming. Os downloads também estão sofrendo com essa nova competição digital. Seria essa a resposta? Se vocês verem aí, em relação ao gráfico, com o texto que nós acabamos de ler, eles vai ter uma relação sim com a letra C, ok? Então, vamos aguardar aí para ver se a letra D e a letra E vão estar de acordo com o texto, ok? Na letra D, nós temos: perderam 19% de receita em 2 anos. Não, de acordo com o gráfico, não foi isso que aconteceu. E na letra E, nós temos: estão muito perto de perder a preferência entre as mídias físicas para os discos de vinil que estão ressurgindo. Também não, você vê que o vinil ele está baixíssimo em relação ao CD e até mesmo os downloads. Então, o que corresponde à nossa questão 14 seria a letra C, ok? Os CDs eles foram uma das mídias afetadas pelo surgimento do serviço de streaming. E vocês podem perceber isso também, eu acredito que a maioria de vocês possui aplicativos para ouvir música, então vocês raramente vão colocar um CD em um aparelho para poder ouvir, certo? Então, os serviços de download, streaming, eles têm aumentado muito mais, ok? Então, portanto, a letra C é a resposta correta da questão número 14, ok, gente? Vamos agora para a questão número 15. Vocês vão ler comigo o enunciado agora, que também está se referindo ao texto que acabamos de ler, ok? De acordo com o texto e com o gráfico apresentados, qual dessas afirmações corresponde à realidade? Letra A. Existem mais assinantes de serviços de música por streaming do que de vídeo por streaming.
Seria essa a nossa resposta? Não, nós não temos aí de acordo com o gráfico que acabamos de ler, ok? Na letra B nós temos: é a primeira vez que a lucratividade com a venda de músicas por streaming supera a de CD nos Estados Unidos. Seria essa a nossa resposta? Se vocês verem aí o gráfico, a questão está realmente encaixada com com o gráfico, ok? Vocês veem aí que o surgimento do streaming, ele está superando o do CD em relação à lucratividade, né, aí nos Estados Unidos. Então, vamos ver por que as outras alternativas não correspondem à questão. Na letra C, nós temos: a venda de CD se tornou a segunda maior fonte de renda da indústria norte-americana de música. De acordo aí com o gráfico, vocês veem aí que com a queda do CD, ele acaba não se tornando uma lucratividade para os norte-americanos. Então, o CD ele tem caído um pouco nas vendas, né? Na B, o aumento substancial do número de usuários de serviço de música sob demanda por assinatura é o responsável pelo aumento na comercialização de músicas por streaming. Nós vemos aí que a letra D também não corresponde ao gráfico, ok? E na letra E, o crescimento da lucratividade com a venda de discos de vinil é proporcional à queda nas vendas de CD na indústria norte-americana de música. E também não é, até porque vocês viram que o vinil ele tem uma lucratividade muito pequena em relação aos demais serviços de música, ok? Então, o que corresponde à nossa questão 15 é a letra B, ok? Ok, guys! Estamos finalizando a nossa aula de hoje, ok? Para mais informações, acessem a plataforma. Bye, bye! See you next class! Tchau, tchau e até a próxima aula!